Paz do Senhor, irmãos. Vamos para Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diz: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos pensar um pouco no cumprimento dessa profecia e no nascimento do nosso Salvador através de Maria. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 1, e no versículo 26, que diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vamos compreender algumas coisas aqui. O anjo Gabriel apareceu para ela. Ela era uma virgem desposada com um varão. O que era isso? Era um noivado dos tempos bíblicos. Só que o compromisso do noivado nesse tempo correspondia a um casamento. Então o noivo vinha na casa da noiva, fazia proposta de casamento, assinava-se o contrato, ele voltava para sua casa no período de 1 ano. Ele iria então trabalhar, construir a sua casa, deixar tudo organizado, para então vir e celebrar o casamento. Por isso que nesse meio tempo, ela ainda não era casada, a Bíblia diz que esse anjo apareceu para ela e disse que ela iria ter um filho. E aí, na sequência dos versículos, 28 diz assim: Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. A saudação, salve, era uma saudação que nos tempos do Império Romano, ela era direcionada ao imperador. Salve, César. Então, quando ele diz para ela, diz salve agraciada, ela ficou pensando, poxa, que saudação é essa? É interessante nós compreender. Então, lembre que ela era desposada, noiva de José, não tinha uma relação sexual nesse período, e a Bíblia diz que ela era de Galileia, da Galileia chamada Nazaré. Então, Nazaré era uma cidade simples, ela veio de lá, desposada com José, e o anjo apareceu e a perturbou, a constrangeu com a sua saudação. Versículo 30, disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Vamos pensar um pouco no ministério dessa mulher. Para o que nós somos chamados? Cada ser humano é chamado para servir a Deus com algo. Isso se chama ministério. Ministério é servir. Como que Maria irá servir a Deus? Como que ela irá entrar nesse propósito, nesse projeto de salvação? Com o seu ventre, com a maternidade. Perceba que uma das coisas mais pesadas foram exigidas de Maria, porque ainda que essa criança ela venha a ser formada pelo Espírito Santo, não importa, o sentimento de mãe é o mesmo. E Jesus não irá nascer para suprir uma necessidade emocional, a necessidade natural de ser mãe. Ele nasce com um propósito. O seu amor de mãe é imenso, mas ela terá que conviver com Jesus no seu ministério. Vamos continuar aqui na reflexão. Versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Agora aqui vai falar de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo também o santo
que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos agora para Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui vai falar do dilema em que Maria passou. Quando você pensar em Maria, não pense na mariolatria, aquela virgem, como o catolicismo apresenta. Você tem que pensar nela, no drama que essa mulher passou. Lembrando que ela não era uma mulher, ela era uma adolescente. Porque nessa época as meninas entre 12 e 14 anos se casavam. Então Maria é uma adolescente que aceitou a vontade de Deus na sua vida, mas ela irá passar por dificuldades. Olha aqui diz o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O problema começa aqui. Ele descobriu que ela estava grávida, eles não tiveram um relacionamento sexual, então ele decidiu o quê? Eu vou deixá-la. Por que ele fez isso secretamente? A Bíblia diz que ele era um homem justo. Se José não fosse um homem justo, Deus não teria usado ele também. Porque não é só Maria que Deus irá usar, é ele também. Ele também faz parte do projeto. As mulheres que nessa época tinham relações sexuais antes do casamento eram difamadas, até apedrejadas. Perceba que José decidiu o seguinte: eu não vou prejudicar ela. Eu vou simplesmente fugir, simplesmente sumir e deixar que ela siga com a sua vida. Mas, se o plano é de Deus, e realmente é, Deus não irá deixar que ele faça isso. Olha o que acontece na sequência. Projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Lembra que Isaías profetizou? E aqui está o versículo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José faz parte do projeto. Quando ele decidiu deixá-la, o anjo apareceu e explicou para ele também. Maria tem uma parte em que irá cumprir, José tem outra em que deverá cumprir. Tá, mas se eles são de Nazaré, o menino nasceu em Belém. É importante lembrar que quando ela estava perto de dar à luz, houve um censo do governo e cada um teve que se dirigir a algumas cidades por causa desse censo. Então eles vão para onde? Belém. E aí acontece toda aquela história de que quando eles chegam em Belém, aí ela acaba tendo o menino exatamente onde? Em uma manjedoura. Aqui tem um ponto importante. Por que Jesus nasceu na manjedoura? Porque ele quis. Tem toda a parte do governo, tem a parte do censo. Ele nasceu numa manjedoura porque ele quis. Se ele é rei, se ele é o salvador da humanidade, o que importa é que ele decidiu nascer ali e assim se cumpriu. Aí, a partir do capítulo 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E eles foram até Herodes e perguntaram onde estava o menino. Aí acontece toda aquela história, que eles ofereceram ouro, incenso, mirra. E Maria guarda no seu coração o propósito do seu chamado. Ela está servindo a Deus com o seu ventre, com a maternidade. Nós respeitamos Maria? Sim. Não idolatramos, mas respeitamos sim, porque ela é uma das pessoas escolhidas por Deus para desenvolver na terra o projeto de salvação através de Jesus Cristo. Quando o rei Herodes percebe que os magos não voltam para lhe dar a localização, o que ele faz? Ele manda uma ordem
Ele manda que seja executada essa ordem, que todas as crianças de 2 anos para baixo devem ser executadas. Aí então você percebe que eles fogem para o Egito, porque novamente um anjo aparece e manda que eles vão para o Egito. Quando Herodes é morto, o anjo aparece de novo e diz, podem voltar. Por isso que a gente lê, poxa, eram de Nazaré, nasceu em Belém, fugiram para o Egito, voltaram para Nazaré. É importante compreender esses detalhes aqui. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo para você o seguinte. Maria serviu a Deus, cumpriu o seu chamado com excelência. Quando a Bíblia diz que o José não conheceu Maria até o nascimento do filho, aqui fala da sexualidade. Então ela se manteve virgem até o nascimento de Jesus, o menino nasceu, o menino foi crescendo e você percebe que eles levam então Jesus ao templo, faz o ritual da circuncisão, levam ao templo para ser apresentado um macho primogênito, segundo a lei, eles cumprem tudo. Quando eles vão, se cumpre a parte de Simeão e Ana, que apresentam um menino e tem no seu coração a consolação, porque eles entenderam que ele era o Messias. Maria, o ventre, a maternidade, o cuidado que ela teve com essa criança no desenvolvimento, aos 12 anos, Jesus se perde para eles, mas na verdade Jesus está no templo. Nos seus 30 anos, quando Jesus inicia a sua pregação, novamente Maria aparece na história, ajudando, auxiliando Jesus ali no casamento. E depois Maria aparece também na crucificação. Você percebe que o chamado de Maria é muito dolorido? Eu vou repetir o que eu falei no início. Ainda que Jesus veio para cumprir a sua função, mas ele foi gerado no ventre dela. O laço de mãe e filho é natural. E ela tem que ver Jesus sendo afrontado, perseguido, mas ela também vê as maravilhas que ele faz. E ela vai ter que passar pela maior prova da sua vida. Qual é? Quando Jesus irá ser crucificado. Por isso que quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que Jesus entregou Maria aos cuidados de quem? De João. E a tradição diz que João cuidou de Maria, que ela foi levada para Éfeso posteriormente. Se Jesus entregou ela para João cuidar, então nós compreendemos que José havia morrido nessa época aqui. Porque caso contrário, ela teria o seu marido, seu esposo, para cuidá-la. E se Jesus entrega para João, então a tradição diz que ele pode ter morrido. Um dos chamados mais específicos, doloridos e profundos, mas que Maria exerceu com excelência, a mãe do projeto santo, a mãe do Salvador da humanidade. Protegeu em seus braços, amamentou, cuidou, alimentou, educou, ensinou e deixou ele seguir o seu destino, o seu propósito, porque Jesus veio para resgatar a humanidade. Mas ainda que ela compreendesse isso, eu fico pensando no episódio da cruz, quando Maria está vendo Jesus ser torturado, massacrado, injuriado, Jesus apanhar com chicote, ser crucificado. A crucificação era uma morte hedionda, por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldito. Quando ele é perfurado com a lança, Maria acompanha todo o projeto. Para nós, os cristãos, Maria é respeitadíssima, sim. Mas você já parou para pensar no drama dela? A gente sempre olha para ela como, Maria, para alguns segmentos do cristianismo, uma santa, sempre olha dessa maneira. Você já parou para pensar no drama em que essa mulher passou? Mas ela cumpriu o chamado de Deus na sua vida. E nós estamos aqui hoje com o nosso Salvador Jesus. Agora em dezembro vamos comemorar o seu aniversário. Jesus nasceu 25 de dezembro? Claro que não. São datas aproximadas. Tanto é que no Brasil a gente comemora dia 25 de dezembro, em alguns países é janeiro, é março. Datas aproximadas. Não importa a data exata em que ele nasceu. O que importa é que Isaías profetizou,
O Velho Testamento todo aponta para a vinda do Messias. Ele nasceu, ele cumpriu o seu propósito, ele morreu e nós estamos aqui com o coração cheio de ânimo, de alegria por causa do nosso Senhor e dessa mulher que aceitou o propósito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.